Ô, rapaz, rapaga, e vamos para uma semana que promete ser importantíssima para a economia como um todo, em especial um dado aqui que, cara, pode revelar muita coisa, pode revelar inclusive se teremos um corte ou não, mega importante para um corte da taxa de juros, né? Se vai ser 25 base points, vai ser de repente até 50 base points, depende como virá esse dado econômico que a gente vai ter na sexta-feira. Vamos estudar isso daí. E não apenas isso, a gente vai estudar outras coisas também, como algumas informações importantes que ocorreram semana passada e eu acabei não tendo tempo de falar no vídeo de ontem, foi tudo muito rápido no vídeo de ontem, né? E eu também vou falar algumas coisas também que a gente vai ter ainda para essa semana e vou analisar o gráfico, enfim, tudo isso e muito mais depois da vinheta, claro, então vai. Antes de qualquer coisa, pedindo para você dar like nesse vídeo. Se não der um like, se inscreve no canal se não está inscrito e verifique se as notificações caso você não tenha verificado ainda. Também peço para que você cogite fazer parte do nosso grupo free. Link está aqui embaixo na descrição, a legenda desse vídeo. E também cogite fazer parte do grupo VIP. Para fazer parte do grupo VIP, você entra no grupo free, chama a gente ali, a gente negocia. Na verdade, tem nem que negociar porque é R$30 por mês, aí, cara, tá praticamente de graça, né? Então, é inegociável, tá? R$30 por mês só e você faz o Pix, a gente coloca você no grupo VIP e aí é só esperar passar sinal ali, tá? Eu tô passando pouco sinal porque a gente tem que realmente esperar o mercado estabilizar, que tá começando a estabilizar, então provavelmente essa semana a gente volte aí com os sinais, né? Volte com sinais mais frequentemente. Tivemos que dar uma parada porque o mercado com essa queda ele acabou se tornando um pouco receoso, né? Mas aparentemente a gente está voltando, né, com o mercado um pouco mais estável para sentir confiança, né? Para passar sinais novamente para vocês. Enfim, paciência é uma virtude e espero que vocês entendam isso daí. Galera, semana complicada, né? A gente passou por uma semana cheia das idas e vindas, né? A gente teve um índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia bem abaixo do esperado, o que indica a economia extremamente desaquecida nos Estados Unidos, movimentada pelo shutdown, né? Algo inesperado, do nada a gente vê um shutdown, o que novamente reacende a chama da recessão econômica dos Estados Unidos, né? Que todo mundo tinha esquecido um pouco essa questão da recessão e do nada volta a questão da recessão. Então, novamente, a gente fica numa situação, poxa, vai ter recessão, não vai ter recessão, vai ter recessão, não vai ter recessão, e de novo volta a questão da recessão, né? Que coisa, cara, realmente muito, muito complicado. Mas voltamos aí à questão da recessão econômica, com tudo dessa vez, e, cara, tanto que na quinta-feira, se eu não me engano, a gente teve uma informação de possível falência de um banco, né? O Zion, lá dos Estados Unidos, o Banco Regional dos Estados Unidos, e reacende, né? Uma possível chama do subprime, né? Que gerou aquela crise pesada em 2008, que começou com Lehman Brothers, né? E muita gente fala, mas é um banco regional, o Zion Bank é um banco regional. Tá, tudo bem, o Lehman Brothers também era um banco regional e muita gente não dava devida importância a eles. E aí foi o pontapé inicial de uma crise pesadíssima, né, que originou, né, o que a gente chama de crise do subprime, né, uma das crises mais pesadas da história dos Estados Unidos, quiçá perdendo apenas para a crise, né, de 29, né, dentre as grandes crises dos Estados Unidos. Você pode acompanhar um pouco mais sobre isso assistindo o filme The Big Short, ou A Grande Aposta. Eu gosto de chamar pelo título original The Big Short, porque é justamente isso, né? Você que acompanha aqui o canal,
que entende os termos técnicos, você sabe que The Big Short é uma aposta no qual a gente aposta na queda do mercado. E é justamente isso que o filme fala, sobre investidores que compram a queda, ou seja, compram a venda no mercado. Eles vendem o mercado e para lucrar com essa venda. É justamente isso que acontece no filme, explicando o ocorrido. Beleza? Então, tem esse nome The Big Short, não por acaso. Enfim, voltando aqui. Além dessa questão aí do Zion Bank, nós tivemos também o Donald Trump basicamente reformulando, né, correndo atrás da sua posição perante a guerra comercial lá com a China, né? Então, a priori, ele disse na sexta passada, sexta retrasada, que ele iria apertar as tarifas comerciais em 100% com a China e de repente ele voltou atrás e falou, não, pensando bem, veja, é insustentável uma situação dessa, nós não temos como manter uma situação comercial com a China em 100% de tarifa comercial, então vamos conversar com o Xi Jinping e esquece isso que eu falei. Ou seja, ele fala e depois desfala. Aqui é uma manipulação mercadológica, eu já falei isso daí, cara. Não é louco. Então, esse cara é louco. Não é louco, não, cara. Isso daí é manipulação. Eu já falei. Pode falar que é teoria da conspiração, pode falar mil e uma. Já dei meu parecer, mantenho. Para mim é manipulação mercadológica. Ponto final. Acabou. Desde que ele falou isso daí na sexta-feira retrasada, que ia subir em 100% tarifa comercial com a China, eu falei, né, isso daí é palhaçada. Soltou uma bomba dessa, exatamente no fechamento de mercado de sexta-feira, você tá de palhaçada comigo, cara. Isso daí é uma manipulação descarada, né? E muita gente prefere acreditar que não, imagina. Vai contar a história para outro. Isso daí para mim é historinha para boi dormir. Enfim, tá aí, minha opinião. Tá? E de repente, né, uma semana depois, na sexta, ele diz que mudou de opinião e vai conversar com Xi Jinping, vai voltar atrás e não sei o que, e blá blá blá. Tá bom. Enfim, é isto. Vamos ver para semana que vem, vulgo esta semana, tá? A gente vai ter umas coisas bem interessantes, cara, que é o seguinte, o mercado começa mesmo a aquecer na quarta-feira, tá? No qual a gente vai ter estoques de petróleo bruto, ainda assim não tem lá muita importância. Pedidos iniciais para seguro-desemprego tem toda semana, não é lá grande coisa. Vendas de casas usadas tem mais a ver com o mercado imobiliário, por enquanto não está afetando tanto os Estados Unidos. Balanço patrimonial do Fed também não afeta tanto. É na sexta-feira que o bicho pega, por quê? Porque a gente vai ter CPI. E aí, cara, o CPI, se ele vir abaixo do esperado, você pode esperar um corte em taxa de juros de até 50 base points. Aliás, eu diria que se ele vir abaixo do esperado, espere esse corte de 50 base points na taxa de juros dos Estados Unidos. Por quê? Porque nós já temos uma economia fraquejando legal, com shutdown, com situação bancária complicadíssima, né? Essa questão do Zion Brothers, do Zion Bank, com empréstimos duvidosos, né? Gente ameaçando quebrar o banco para valer, tá bom? Então, CPI, se vir abaixo desse esperado, que é 3,1% anual, se vir 3%, por exemplo, você já espera que ele realmente vai ter um corte em taxa de juros substancial, tá? Se vir coisa de tipo 2,8% para baixo, então espera um corte de 50% para baixo, tá? Simples assim. PMI, eu não acho que o PMI vai ser revelado não, tá? O PMI é um dado que eles não costumam revelar, ainda mais com o shutdown sabe, ativo ainda, tá bom? Mas caso resolvam revelar, tá aí, tá bom? O PMI também se vira abaixo do esperado, significa que a economia dos Estados Unidos está tensa, né? Então, muito provavelmente a gente vai ver uma queda no mercado aí bem feia. Vendas de casas novas, o mercado imobiliário não tem chamado tanto a atenção de investidores para o momento, beleza? Então, é bem dizer isso para essa semana. Vamos ver próxima semana como é que a gente deve estar.
é para ser uma semana um pouco mais complexa, porque já começamos com confiança do consumidor e logo em seguida, dia 29, basicamente a última quarta aí do mês, teremos a taxa de alvo do Fed, né? Que o último mês estava 4,25%. Se for cortar 25 base points, a gente cai para 4%. Se for cortar 50 base points, a gente vai cair para 3,75%. Seria um belo de um quarto. Ainda teremos PIB e algumas outras coisas e o PCI, né, na sexta-feira. Então é de se ficar atento, porque pode ser uma semana realmente muito, muito impactante aí para o mercado. E o novo corte em taxa de juros deve fazer o mercado voltar a subir, tá? Ou seja, quem aproveitou esta queda que o mercado deu aí no dia 17, meados, né, de outubro, quem aproveitou para esperar pode aí colher os frutos da vitória nessa última semana, caso tenha o corte em taxa de juros e o mercado comece a subir para valer. Beleza? Então é isso aí que eu vejo. Olha, eu falei no vídeo de ontem que o mercado pode muito bem ter feito um fundo duplo, tá? Mas para isso eu gostaria de ver ele romper a Tripama de 610 e 6.742. Mais ainda, romper o 0,786 de retração de FIBA em 6.755, tá? Caso isso aconteça, a gente teria alvo, quem sabe, para 6.969. Então seria um alvo espetacular, tá? Eu esperaria até romper 6.810 pontos, esperaria um pouco mais, seria romper o topo anterior, topo histórico anterior, né? Porque a gente confirma uma tendência de alta muito, muito revigorante, né? E a gente pode vir até um pouco mais para cima aí. Seria excelente se isso acontecesse, tá? Então seria realmente muito, muito bom. Mas detalhe, tá? Eu esperaria de fato ele subir um pouco mais. Por enquanto o mercado não subiu bastante, mas veja, as médias móveis principais estão cruzando, né, do jeito que tem que ser cruzadas, ou seja, já estão voltando em uma configuração de alta, o que é excelente. A Bitcoin mantém-se acima de Tripama de 610 no gráfico menor, tá? E conseguiu por fim voltar para cima da média móvel exponencial de 200 períodos e das EMAs de 34, 50 e 72 períodos, o que é excelente. Fazia tempo que não fazia isso, né? Tá barrando no POC, né, do VPVR, no ponto de controle do VPVR. E mais, olha só, ele conseguiu romper o topinho que tinha feito em $109.200 e já pegou o primeiro alvo em 1.2 lá em $110.700 aí, tá bom? Vamos ver se ele consegue pegar o segundo alvo em 1.4 lá em $111.522 e depois aí de repente ele consegue bater o terceiro alvo em 112.500 e 112.686. A gente está formando uma LTA nessa região. Enquanto ele respeitar essa LTA, tendência aqui é que realmente ele siga uma alta. Então pode acabar de fazer uma correção aqui por volta de 108, 155, coisa do tipo, e depois voltar a subir. Beleza? Então é isso que eu espero. Gráfico diário do BTC. Gráfico diário do BTC. Conseguiu vir acima da EMA 200 períodos, conseguiu fechar candles acima da EMA 200 períodos, tá lindo, maravilhoso, cara. Se a gente fechar o diário acima da EMA 200 períodos, meu amigo, espere uma revolução, tá? Porque a gente aí teria que, né, realmente subir, fechar um candle diário acima de $114.500 ainda, tá? Feito isso, aí sim você espere uma tentativa, uma retomada de alta, tá? Aí ele viria tentar recuperar, superar $121.500, coisa do tipo, tá? Que aí teremos uma tripama de 610 períodos nessa região de $121.500 aqui. Seria realmente uma tentativa de retomada de alta maravilhosa, cara. Maravilhosa mesmo.
Aqui eu vou reajustar, que a gente vê um pouco mais para baixo. Perfeito. Aqui. Tá. Bom, caso rompa o topo histórico anterior lá na faixa de 126 mil dólares, a gente tem alvo final para 140 mil até. Então seria perfeito, seria um excelente alvo que nós poderíamos pegar, tá? Análise de sentimento, galera. Análise de sentimento, a gente tem o mercado com funding rate baixo, né, que é ótimo, tá abaixo de 0,01%, então até então tá ótimo. Poucas liquidações, então precisa de mais liquidações para movimentar o mercado, por enquanto baixo. O Open Interest não tem interesse muito alto nem na queda nem na alta. Subiu, mas subiu sem motivação, então não é legal isso aí por enquanto, então não tá motivado nem para subir e nem tanto assim para cair. É triste porque ele tá motivado mais para cair que para subir aparentemente, né? Isso é triste. Mas também não tá lá muito motivado para cair não. Então tá quase que nulo o Open Interest, né? Temos que esperar entrar mais liquidez no mercado para poder falar, tá? O long short ratio está caindo, que é bom, porém ainda está muito, muito alto, tá? Praticamente dois long aberto para cada short aberto. O ideal é você esperar ele cair para baixo de 1.5, quando estiver acima é péssimo, e o CVD tá muito, muito baixo, o que é ótimo, tá? O Trading Light, a gente tem uma posição para ser liquidada com muitas vendas em Bitcoin na faixa de 112.420 dólares. Faz sentido o Bitcoin buscar liquidação ali, tá? Para depois cair um pouquinho. Que é justamente um alvo, né? A gente tem alvo para lá, 112.420. E depois ele viria para cá, que tem 217 mil ordens de compra de Bitcoin 110.400. 110.140, tá? Faz sentido. Então ele sobe para 112 e depois corrigir para 110. Faria todo sentido do mundo. Seria muito plausível isso daí. O mercado está em medo. O mercado está com medo no momento, o que é normal, tá? Ele caiu bastante, está com medo, né? Padrão do mercado está com medo realmente. Ethereum está para cima da EMA 200, Triple EMA de 610. Vamos ver se Ethereum consegue romper os 4.300 dólares, porque se romper ele mantém-se acima das médias móveis principais depois da de 200 e de 610, né? Que aí significaria uma recuperação excelente do mercado, perfeita. XRP mantém-se acima da order block, porém ainda está longe da EMA 200 períodos lá em 2,62. O ideal seria esperar a XRP conseguir romper pelo menos 2,83 dólares, porque aí sim a gente mostraria, né, uma recuperação, uma superação das principais médias do mercado. Seria excelente se isso acontecesse. Solana está indo bem, está acima da média móvel exponencial de 200 períodos, mas eu queria ver ela superar pelo menos aí 212 dólares. Superar 212 dólares seria uma recuperação para cima de todas as médias móveis principais, excelente também. A da Cardano tá péssima, a da Cardano tá para baixo de muita coisa. Eu esperaria sinceramente a da Cardano acima de 83 centavos de dólar, né? Superaria até o ponto de controle do VPVR, que eu já falei com vocês sobre isso. E aí a gente tem também a SUI. A SUI, ela está numa posição legal para compra, que deixou uma order block gigantesca entre 1,99 e 2,65, mas eu esperaria uma retomada, de preferência superando aqui 3,54
né? Seria excelente se isso acontecesse, porque aí a gente conseguiria realmente retomar para cima, né? E sem dúvida, 3,54, se romper 3,54, aí a tendência da Sui é realmente de vir muito para cima, cara. E no caso da Sui, pô, poderia buscar $5, né? A Sui, se você não entrou nela ainda, cara, e tá com medo de entrar agora por algum motivo, que faz sentido, claro. Mas, poxa, você pode entrar tranquilamente. Caso ela rompa 4,33 novamente, entra, porque aí você carrega ela até 5,79. Opa, umas 4,90. 14% de gain, 22%. Alvo final 33%. Seria excelentes movimentos. Por fim, Dogecoin, que foi pedida, né? Pediram para falar da Doge, então vamos lá. A gente tem uma order block gigantesca aqui na Doge quando ela fez esse fundo. É uma order block que vai do 0,15 centavos basicamente até 0,196. Excelente order block, porém, então assim, muito dificilmente ela perde essa região, tá? Pode acabar acontecendo de perder, mas é difícil. Só que eu só compraria realmente Doge caso ela consiga superar o 0,786 aqui de retração, que no momento estaria acima de 0,27. Então 0,275. Então assim, vai, superando 0,28. Se a Doge conseguir superar 0,28 centavos de dólar, eu compraria Dogecoin, tá? Estaria acima de resistências de VPVR importante, acima de níveis importantes de retração de Fibonacci, provável tendência de alta, alvos importantes em 0,30, 0,35, quem sabe até 0,40, né? Então, poxa, cara, seria realmente interessante. 10%, 25%, 33%, quem sabe até 44%. Muito bom. Muito bem. Certo, galera? Então é isto. Por esse vídeo é isso. Pode ser que amanhã nem venha, porque tende a ser um dia calmo. Mas é isto. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Fui.